Olá, boa noite, seja bem-vindo. Começando mais uma live, mais uma vez que eu vou ter a oportunidade de conversar com a querida Vânia, diretora da Leaders School. Vamos falar sempre de assuntos interessantes, né? Conflitos na escola, como que resolve isso, como que a gente trabalha essas questões. Então, sem mais delongas, vamos trazê-la para a nossa conversa, para a gente conseguir estabelecer este contato. Já está aí, prontinha. Muito bom. Preparando um chazinho para nossa conversa, que vocês já sabem que eu gosto. Oi, querida! Oi, boa noite, tudo bom? Graças a Deus. E você? Bem, graças a Deus também. Eu Boa noite. fico feliz quando a gente tem a oportunidade de bater papo. Só que eu acho que o meu fone não está funcionando. Fala um pouquinho, deixa eu ver se eu te escuto aqui ou ali. Oi, alô, alô, É, alô. não Não? tá no fone, olha que maluquice. Peraí, que eu vou fazer só uma última tentativa, que eu prefiro com ele. Vamos ver. E fica bom. E Nada, aí? gente. Não, mas eu vou. Ele Eu tá sou muito cansado. persistente, eu tenho um plano B aqui, ó. Que bom. Se os meus Ele tá AirPods cansado. Você se recusam a tem trabalhar trabalhado hoje, muito. se eles se recusam a trabalhar hoje, eu uso esse com filmes. É Aham! isso aí. Ah, Plano B. ficou até mais alto aqui pra mim, ó. Vou até diminuir, senão vai estourar meu ouvido aqui. Mudou, né? Traz, Mudou muito. traz muita qualidade o fone, né? Muda mesmo. Muito Aí, bom. Eu já legal. falo alto, é bom ser regular mesmo, que de vez em quando ainda dou uns gritos. É que eu Já me pensou, eu dou um empolgo. pulo aqui, ó. É que eu me empolgo. Muito bom. Querida, que bom ter você. Acho que a gente já tem feito uma sequência de Obrigada. lives, é possível que as pessoas já te conheçam, mas acho que é sempre bom. Às vezes alguém está chegando agora, não estava acompanhando. Novo. Às vezes alguém está vendo esse vídeo também em outro momento, não nessa sequência de lives, porque, né, ficam salvos. Então, acho que é legal você dizer quem é você, como que a gente se encontrou nessa vida. É verdade, né, Isa? Eu quero então me apresentar a todos os queridos que estão assistindo, os que irão assistir ainda. Meu nome é Vânia Mesquita, sou pedagoga. Comecei a fazer pedagogia lá com 17 aninhos, que eu já sabia que eu ia ser professora. Que Amo legal. educação, né? Eu dava aula para as minhas bonecas e todo tipo de alunos mais inusitados, né? Até acho que a laranja, a mexerica devem ter tido aula comigo na infância. E fui para gestão escolar logo nos primeiros momentos dos estudos. Eu gosto muito de gestão, gosto de liderança. E aí depois fui fazer mestrado em educação, me especializar em formação docente. E de lá para cá eu tenho trabalhado muito mesmo em escola, sala de aula. Trabalhei aí na prefeitura, trabalhei no estado, trabalhei na escola privada e hoje sou diretora, né, da Leaders School em Campinas, que fez a gente se encontrar, né, Isa? Sim, Você estava buscando uma escola nova para Petros sim. e achou a gente aqui, a gente se entendeu, né, na nossa filosofia de trabalho, de ensino, nossa visão de homem, de mundo, de educação. Sim. E então a gente teve essa agradável coincidência, né, de mentalidade. Eu Estamos aqui então trabalhando, né, buscava juntas nesse tempo. uma escola para o Petros e ganhei muito mais do que isso. Estou muito feliz com esse encontro, assim, né? Que bom. A gente já está tão afinado que a gente anda conduzindo alguns projetos juntas, né? Em breve a gente vai poder contar um pouco mais sobre eles. E mais do que Isso. isso, assim, já está nascendo uma amizade, né? Uma coisa mais pessoal até. Coisa que a gente nem sempre imagina, espera, consegue, mas de uma forma tão bonita, a gente tem se tornado amiga,
né? E eu sou muito É feliz por verdade. isso, sou muito grata por isso também. É Também muito, fico muito grata, muito feliz, porque é muito bom a gente encontrar gente que pensa como a gente nessa caminhada da vida, né? é, Não é fácil. E é, quando a gente encontra, a gente quer estar mais pertinho, né? Então, é muito bom muito, também. Fico muito satisfeita e muito feliz com isso. é muito gostoso, é muito legal. Amore, vamos nós, né? Hoje o nosso tema é daqueles, daqueles, Quente! né? Aqueles quentes, calientes, né? Falar sobre Pois é, conflitos, sobre desentendimentos, conflito. né? Mas também é algo que é muito parte da vida, né? É muito parte dos encontros, né? Em alguns momentos não concordar, em alguns momentos conflitar, em alguns momentos não saber lidar com isso. As crianças também, eu acho que é muito próprio da infância, né? Os conflitos, eu acho que são muito próprios da infância também, por uma série de razões, né? Eu acho que eles vão existir a vida toda, mas na infância coisas muito pequenas podem se tornar grandes conflitos, né? Motivos muito simples podem trazer algumas questões. E aí, como é que a gente lida com eles, né? O que fazer com eles? É, Como que a escola lida com isso? E quando é um conflito, tem vários tipos, né? Pode ser entre crianças, pode ser família e escola, pode ser, né, entre as pessoas da escola. Às vezes o professor tem uma conduta que a direção não concorda, o contrário. Então, acho que tem muitos vieses aí, né, de situações que a gente pode começar. Por onde você gostaria de é, puxar esse fio dessa meada aí? olha, tem pano para manga, né? É um Sim, tema realmente delicado, polêmico, difícil. Você sempre me pega com essas temáticas assim calientes, mas eu gosto demais porque a gente tem que mexer aonde precisa ser mexido, ser investigado, sim, né? E ser realmente entendido, olhado com mais atenção. sim, E realmente o ambiente escolar, a gente lida com o conflito de uma maneira constante, apesar de não ser o objetivo, né? O uhum, objetivo da educação não é o conflito, porém é o lugar onde cada vez mais as pessoas, as crianças principalmente, têm relacionamento social, uhum. não é? Eu lembro que quando eu era criança, eu vivia na rua, e tinha conflito na rua, eu era bem moleque, deixa eu contar. Eu partia para briga lá, né? A gente briga pelo território, pela rua, porque você quer um pedaço para jogar o jogo. Sim, E você tinha outros lugares também para você aprender a lidar com pessoas, né? E sim, hoje, essencialmente, a escola é um lugar principal, apesar da comunidade de cada pessoa ali, a convivência dela, às vezes, no bairro que ela mora, na igreja, em outros locais sociais, né, ainda existem em menor tempo, em menor grau, em menor quantidade de pessoas, né? sim. Então, vai acontecer, a gente não quer, como pais, né, e professores, e eu como diretora, a gente não acorda esperando hoje eu vou resolver um conflito, que delícia. A gente não quer que aconteça, né? Não é uma coisa que a gente espera, mas a gente sabe que vai acontecer, Uhum, né? Eu acho que a gente tem duas opções nesse caso. Fingir que não viu, isso infelizmente acontece muito uhum. em, em escola. Ah, isso não é nada. Ah, isso é coisa de criança. Ah, isso passa, isso é normal. Então, uma mentalidade que não é sadia, porque o conflito não é resolvido. Sim, Vai cozinhando o conflito. Então, a gente tem esse viés que eu não gosto muito, não, Isa. Né? E tem aquele viés, não, vamos levar a sério isso aqui? Se é bobo para mim, é irrelevante, para a pessoa que está no conflito é muito sério. uhum, Então, vamos uhum, ajudar a resolver esse conflito, né? uhum. Vamos ajudar aí, mediando esse conflito, entendendo ele do começo, do meio e do fim. Porque o que, Uhum. que a gente quer, na verdade? É que ele acabe, Sim, né? Então, se a gente não resolve, fica aquele embrolho, né? sim, A gente resolve só no momento, mas na verdade é uma resolução muito momentânea, sim, naquela ocasião. Mas dali a alguns dias vai acontecer outro, sim. porque não foi visto no processo.
né? Uhum. Então, dá um trabalhinho, né? Então, às vezes é mais fácil falar que é coisa normal. Ah, a criança briga mesmo, Uhum. né? Faz parte, tudo bem, faz parte, mas ela vai ficar brigando até quando, Perfeito. né? A E o que você está me gente tem trazendo que... me remete Uhum. a compreender uma coisa também que eu já percebi como mãe, que já aconteceu, né, desde que o Petro está aí, que é o uso do conflito. Eu já percebi que vocês aí na Líderes, vocês usam o conflito para que ele produza aprendizado. Né? E isso é muito legal. Então, assim, a gente não deseja que ele aconteça, né? Porque a gente quer viver numa harmonia, numa tranquilidade, numa paz. Mas quando ele acontece, a gente não foge dele, não. A gente busca os aprendizados que ele pode trazer para cada aluno, para cada criança, para cada um que está envolvido naquilo, né? Para buscar ver como aquilo pode ser fonte de aprendizado, seja de inteligência emocional, seja de relação interpessoal, seja de, né, entender ali todo mundo que está envolvido. E isso é o que eu acho fantástico. Uma das coisas que me encantou como mãe, acho que eu não tinha te contado isso ainda, mas foi perceber a forma como vocês aproveitam o conflito, né, quando ele surge, para aprendizado. Eu acho muito triste quando a gente não aproveita. Eu vi um comentário aqui que me chamou bastante atenção, não sei se você chegou a ler também, vou voltar um pouquinho, que já faz um pouquinho de tempo, que foi a Pauli Kemper que compartilhou e disse o seguinte: a professora do meu filho fez o semáforo do comportamento. A criança que faz tolice vai para o amarelo, depois para o vermelho. Quando chega no vermelho, perde o direito de ir ao parquinho. E eu acho muito interessante porque, dessa forma, a gente não está usando o conflito, a gente está fugindo Não, dele. E a criança, às vezes, não isso. entra no conflito, não porque aprendeu alguma coisa, não porque agora tem habilidades para lidar, não porque sabe se autorregular, mas porque foi adestrada a não perder o parquinho. Né? Eu falo muito da diferença entre o adestramento e a educação, né? E essas coisas que fazem a criança, se eu chegar, ou seja, dá o medo, né? Aquela coisa que não tem consciência, mas tem medo. Eu não quero ganhar o amarelo, senão eu vou para o vermelho e vou perder o parque. Isso não tem uma educação com base em sentidos, em valores, em princípios. Não entendeu nada, não tem valor nenhum, nem princípio nenhum envolvido, mas tem medo de perder o parque. Então eu falo, isso não tem educação, tem um treinamento. Treinamento é adestramento, né? Então é interessante e é legal que ela tenha trazido aqui, porque muitas escolas, muitos professores de educação infantil fazem isso com a melhor das intenções. Não é com má intenção, não é falar, eu vou adestrar porque eu não quero educar pelo conflito. Não, é tentando conseguir dar aula, é tentando conseguir levar a vida, é tentando conseguir harmonia com tantas crianças, porque, convenhamos, a educação emocional, muitos de nós não tivemos. Eu fiz pedagogia, você também. Eu não tive inteligência emocional no curso de pedagogia, por exemplo. Né? Então, como é que você Isso. vai exigir isso também do professor? Então, é um tema bem quente aqui, o que a Pauli coloca aqui para gente, essa coisa do adestramento, né? De estrelinha, de carinha feliz, de carimbinho, de semáforo, quando se trata de conflito. Fala um pouquinho sua opinião. Eu já dei a minha aqui, já não aguentei, né? Já fui falando um pouco sobre isso, mas conta um pouco o que você pensa. Eu defendo a professora também que ela deve Claro, ter o quê? Achado um jeito de harmonizar, perfeito. né? O professor, ele não quer prejudicar nunca seu aluno, né? Uhum, Mas ela não uhum. sabe que ela não está ensinando. Então, na primeira Isso. oportunidade, onde não tiver o semáforo, onde não tiver a punição do parquinho, ele vai fazer de novo, em outro contexto. Porque ele não Uhum, aprendeu que não é legal aquele conflito, né? uhum, Então, a gente precisa resolver o conflito no momento mesmo. Isso que você falou antes, uhum. que dá trabalho, que a gente tem que parar para resolver e dar atenção total, né? É o que Sim. efetivamente vai evitar, com o tempo, os próximos, né? Isso vai depender de cada personalidade, cada temperamento que você tanto fala aí para nós, Uhum, né? De cada uhum, contexto emocional que essa criança vive, né? uhum, Eu tenho uma criança aqui que ela falou, ela teve um conflito e ela falou assim para mim: é, eu reajo dessa forma, que grita, sabe? Que uhum. fica mais intenso, porque lá em casa todo mundo faz isso, ele já tem essa consciência.
Lá em Uhum. casa só a gente fala tudo gritando, Uhum. sabe? Abre a Uhum. porta e já fala, menino, guarda isso, é tudo muito novo. Então ele é intenso porque ele vive uma casa intensa, né? Então na Uhum. hora que ele está com conflito, ele grita, ele joga as coisas, e aí ele fala, mas eu aprendo isso na minha casa. Ele falou isso para Uhum. mim, eu falei, olha, você já tem essa consciência que você tem esse Uhum. modelo, né? Então Uhum. vamos pensar em um modelo diferente, vamos tentar outro? Aí ele falou, Uhum. qual? Como que eu faço então? Qual? E a Olha gente que foi dando para ele maravilha. essas dicas. O que que eu posso fazer? Porque Então, não uma se criança que já trata, maiorzinha, né? não se trata de não É, manifestar a insatisfação, né? Mas de como é. fazer isso, né? Aqui no Como que eu então coletivo, aqui nesse faço? ambiente que É. não é a minha casa, né? Como fazer Uhum. isso? Isso é muito legal. Isso é É. muito Então, legal. o que que a professora do semáforo pode fazer, né? Hum. Que, Ah, aliás, eu queria mandar um beijo para ela, né? E dizer que nós uhum. estamos juntos. Porque quando Tamo a junto. gente está procurando recurso, inclusive se dedicando, fazendo semáforo, levando semáforo, usando semáforo, explicando semáforo, a gente está interessada. Então, se Isso. Deus abençoar que chegue a informação para ela, de repente cai no ouvido dela com bons, é, é, né, com realmente amor, com dedicação de, olha, quem sabe isso pode te tornar ainda mais consciente nesse processo. É essa a nossa intenção, é esse nosso desejo. Diz Uhum. aí, o que que ela pode fazer? É. Eu acho que ela pode trocar essa punição, né? Ela vai aí, não vai, no vermelho não vai no parquinho. Uhum, Vamos pensar o que que o parquinho tem a ver com o conflito. Às uhum, vezes nem foi no parquinho, não foi um uhum, conflito para quem desce primeiro no escorregador. Às vezes uhum, foi um conflito dentro de sala, um conflito no lanche, um conflito na fila, né? E ela está trazendo o parquinho por quê? A criança ela não vai entender por que que ela perdeu o parquinho se o que aconteceu, se o conflito, se a situação não foi lá, não foi por causa do parque. Então uhum, ela não cria consciência, né? Porque a gente precisa fazer o quê no conflito? Descrever para a criança o conflito, né? uhum. Sabe o que aconteceu? Você estava aqui, aí a professora tentou explicar, você não conseguiu escutar, e você levantou, você foi rude com seu colega, a sala não conseguia prestar atenção na professora. Então, a criança vai entendendo o que aconteceu, passo a passo, a professora vai explicando. Isso que você está falando é Ah, muito legal. é. Essa Uhum. descrição do conflito é muito legal, porque quando a gente está no olho do Uhum. furacão, a gente não Não enxerga o sabe. todo, a gente só enxerga Não. um ponto de vista, tomado pela emoção Uhum. ainda com a imaturidade própria da criança. Então, quando você É. retoma, dá dois passinhos para trás e mostra para a criança de novo a releitura daquilo tudo, ela tem a chance de ver coisas que ela não conseguiu ver no calor da emoção. Então, ó, primeiro ponto Isso. importante para quem quiser anotar o passo a passo. Faz a reconstituição da cena do crime. Isso. Perfeito. É isso Faz mesmo. Faz. lá, né? Mostra o Vamos retomar. cenário, como é que tava, daí você Uhum. chegou aqui, aí aconteceu isso, a professora Uhum. falou isso, o amigo falou É. isso. Para você conseguir fazer isso, você já ouviu um lado, já ouviu o outro lado, já ouviu a professora, não é? Geralmente você escuta as partes que Uhum. podem dizer alguma coisa ali sobre isso. E aí entrega para a Isso. criança a releitura da situação que você conseguiu fazer até ali. É isso? Uhum. Isso. E aí, Uhum. geralmente, o que que acontece quando a gente entra num conflito? Alguma coisa nos irritou, Uhum. né? Uhum. Passou da minha tampinha. E aí a Uhum. criança que gerou o conflito, ela vai dizer, a gente vai ter que perguntar para ela, então por que que todo esse cenário aconteceu? Você consegue explicar? E Uhum. a maioria das vezes ele consegue, né, no geral. É porque meu amiguinho me irritou demais. Eu estava Uhum. muito irritado, por isso eu fiz isso. E aí a Uhum. gente vem com a pergunta. Então eu gosto muito depois da descrição vir com as perguntas e não com o dedo. Não faz isso, não Maravilha. pode, nananã, né? Então o Uhum. passo dois é a pergunta. Ótimo. Você então estava irritado. Perfeito. Daria para resolver de outra maneira essa sua irritação? Como você podia ter feito? Às vezes a Perfeito. criança tem consciência do que ela poderia ter feito e ela expressa, e às vezes não, e a gente vai dando pistas.
será que você poderia ter pedido ajuda? Perfeito. Será que você podia ter respirado fundo e contado até 10 bem devagarinho e chamar a professora? Né? Será que você poderia se acalmar ali, naquela cadeira, naquele lugar, e depois vir falar com o amiguinho de novo? E aí ele pode escolher uma das opções que a gente está dando, se ele não tem repertório. Uhum, Né? Você uhum, poderia ter falado, amiguinho, eu não gostei, você me irritou. Só falado, sem ter ido para cima dele? uhum. Poderia. Será que ele ia entender, ia pedir desculpa e ia conversar com você? E não só a desculpa, né? Porque isso também acontece muito na correria de escola. Uhum. Pede desculpa e acaba. Pediu, acabou. E aí volta para a aula. Só que não Uhum. resolveu, porque aquela desculpa é só uma palavra. Uhum. Né? Então, vamos além da desculpa, vamos resolver, traçando, num terceiro momento, combinados para que da próxima vez a reação seja outra. E Uhum. evitemos o conflito, porque é aquilo que a gente falou no começo, ninguém quer conflito. Nem Uhum. uma mãe, nem um pai põe uniforme na sua criança, manda para a escola e deseja conflito. Né? Na verdade, a gente tem muito medo que tenha conflito. Eu sou mãe Uhum. também, como você, Sim, a gente manda o filho para a escola desejando que ele tenha um dia feliz, sim, abençoado, de sim, paz, né? exato. Então, a gente precisa tentar que esses conflitos vão sanando com o tempo, né? Que vá sendo cumprido, relembrado esse combinado. Então, a gente precisa acompanhar essa trajetória desse conflito, porque realmente, se usar esse recurso visual, vai dar certo. No primeiro momento, a professora tem esse recurso visual, pode ser carinha triste, feliz, pode ser semáforo, pode ser vários recursos que existem. Mas vai acontecer várias vezes. E se não Uhum. acontecer mais é pelo medo, não pela consciência, Sim. né? Então, quando ele não tiver com medo, ele vai fazer de novo em outro contexto. Então, a gente não está educando o intrapessoal desse aluno, né? A gente só Sim. está realmente treinando ele para momentos de autocontrole mecânicos, né? E não conscientes. Perfeito, perfeito. Olha o que que você trouxe. Você trouxe um termo aí que já dá um espacinho para a gente falar uma coisa bem legal também. Aliás, eu Tá. fui colocando ali nos comentários o passo a passo. Depois a Lília Caldas, maravilhosa, também fez um resumo, colocou os 3 passos ali. Descrever a cena, Boa. né? Deixa É, eu ver. fazer perguntas e fazer combinados. Então, esse foi um resumo básico aí, mas acho que descreve um É. pouco do que você trouxe. E você falou muita coisa rica nesse relato aí, porque tem aumentar o repertório da criança. Então, aquela criança maior, você pode fazer perguntas e fazer com que ela traga para ver se ela tem repertório. Se ela não tem, aí a gente entrega para ela sugestões, então, de forma de pergunta, para entregar repertório para ela, de como ela poderia ter agido É. então. Uma outra coisa que também já aconteceu e que eu já vi que vocês fazem e que eu achei fabuloso, porque eu também faço, então fiquei muito feliz que a gente está tendo essa parceria família-escola. Quando família e escola reforçam a mesma visão, isso tem uma potência gigante na vida da criança, né? Que é entender o lado do outro. Isso já para crianças maiores, estou falando da minha, né, de 10 anos. Então, em alguma situação, eu percebi que a escola fez a criança refletir e pensar sobre a outra parte do conflito, né? Então, assim, em que cenário vem aquela criança? Que momento ela está vivendo? O que foi que ela já passou até chegar aqui, né? Ela está em É. condições perfeitas ou ela está em sofrimento neste momento? A gente precisa ter um pouco mais de tolerância com ela. Então, isso também eu acho muito legal, que é a empatia. É você entender as suas razões, sim, reconhecer a criança, validar aquilo que ela está. E agora que você já foi acolhido na sua razão, sim, você tem razão nesse ponto. Vamos tentar entender a outra razão, o lado do outro, sair um pouco do ponto de vista nosso, do nosso olhar e tentar enxergar o ponto de vista do colega, a situação de vida do colega. E às vezes aquela raiva vai se transformando em compaixão, porque eu vou vendo que o outro realmente não está num bom momento da vida. Eu estou vendo que o outro realmente não está tendo uma boa estrutura ali de apoio familiar nesse momento. A família está passando por dificuldades e isso também ajuda. Eu acho muito lindo isso. Uhum. Eu queria falar, você falou da palavra intrapessoal e ela me dá um gancho lindo. Quando a gente está falando de conflitos, né, nós estamos falando da educação intrapessoal e interpessoal, né? Intra, a Isso. gente com a gente mesmo. Inter, a gente com o outro.
né? Então, Perfeito. quando eu tenho conflito, eu tenho a oportunidade de fazer essas duas educações, que é raro eu ter essa chance, né? O conflito, ele me dá É. isso de presente. Olha, o conflito é uma oportunidade de você tanto ter os dados de como aquela criança está no intrapessoal e no interpessoal. Por exemplo, a gente fala em autorregulação. A criança conseguir se regular em relação à gestão daquela emoção que invadiu, né? Então, como ela vai extravasar aquela raiva? Como ela vai manifestar aquela frustração? Como ela vai... Aí, se ela consegue se regular e manifestar de uma forma que a gente considera aceitável, ela é uma criança que está atingindo a autorregulação. Se ela não consegue, ela explode, já morde o outro, já deixa marcas e já tudo, ela não está ainda conseguindo se autorregular. Então, os conflitos, eles me dão essa avaliação, a oportunidade de saber em que momento da inteligência intrapessoal cada elemento se encontra. E isso é muito legal, né? E também a parte do interpessoal, porque daí a hora que vai para fora já tem a ver com o outro também. Né? Então eu estou conseguindo pensar no outro, entender o outro, saber que o outro é desse jeito, que o outro é de outra forma, enfim. Então, o conflito é uma grande oportunidade. A gente não quer que eles fiquem acontecendo, a gente não fomenta, mas quando eles ocorrem, a gente aproveita para fazer inteligência emocional. Isso vale também com irmãos, com filhos, primos, Sim, né? A gente aproveitar esses momentos para trabalhar a relação interpessoal, a inteligência na hora do encontro, né? Porque às vezes faltam mesmo para as crianças o repertório do que dizer quando alguma coisa não sai bem, o que fazer para consertar alguma coisa que deu ruim entre as crianças, né? Então a gente vai mediando e ajudando esses processos. Algumas vezes a gente pode também agir antes que o conflito propriamente aconteça. Às vezes a gente está ali acompanhando e está vendo que vai dar um conflito forte. E a gente pode, antes que ele aconteça, dar uma ajuda para aquelas crianças conseguirem acordar antes de fato, brigar. Isso também pode acontecer, né? Então, é essa escuta atenta, né? De estar ali presente, não estar só de corpo presente, né? Mas estar realmente prestando sim. atenção no que está acontecendo, que pode nos ajudar também a conduzir esses processos, né? Isso. Sim, sim, a gente tem maneiras de prevenir o conflito, né, entre família, entre e amigos, né, na Uhum. escola, em casa, observando realmente isso que você falou, se essa criança está pronta ou não, né, dentro da sua gestão emocional. Então, se ela Uhum. não está ainda, você sabe que vai conflitar. Tem um balanço só no parquinho, tem 3 crianças para ir no balanço. Se Uhum. eu deixar quem correr mais rápido chegar no balanço primeiro e ele tem a prioridade, já deu conflito. Então eu Uhum. posso antecipar, falar assim: olha, hoje a gente tem 15 minutos para ir no parque, vocês são em 3, primos, alunos, irmãos. Vamos combinar então 5 minutos para cada um? Para Uhum. ir. Quem gostaria de dar a vez primeiro pro outro? Ai, que Ah, eu legal. vou deixar ele ir, né? Ah, eu vou Muito deixar bom. ele ir, eu quero ser legal hoje, né? Uhum. Então, Uhum. você vai evitar já, porque você já sabe que aquela sua criança, aquele seu grupo vai brigar, Quem porque quer tá todo mundo começar muito afim de sendo ir pro legal, balanço. né? Quem quer começar sendo Quem quer legal hoje? começar dando a vez? Porque os Maravilhoso. 5 minutos é igual para todos, né? Então Sim. não vai ter diferença. Ô, Aí você Vânia, evitou. isso é maravilhoso que você está trazendo. Eu já tive uma oportunidade de, quando eu morava em Vitória, eu fiz consultoria com uma escola e eu tinha um acompanhamento próximo de professores. Então, a gente tinha um momento em sala de aula com cada professor e depois um momento de feedback e era muito rico. Foi uma experiência que me acrescentou muito e que foi muito especial mesmo. E tinha uma professora que ela trouxe isso pra gente, que uma questão dela era que as crianças da turma dela brigavam demais, 5 anos as crianças. Mas brigavam muito, era muito intenso, assim, não tinha um dia que não tinha confusão. E aí a gente estava tentando entender por quê, né? Aquela turma brigava tanto assim, era tão acima da média das outras turmas, né? Aí eu comecei a perguntar um pouco mais, me conta os causos, né? Como é que foi? Como é que foi ontem? Como foi a briga? Tarará. Aí ela contou que
Tinha até situações das crianças correndo, um botar o pé na frente do outro de propósito para o outro tropeçar. Aí eu falei, não pode, meu Deus, tem alguma coisa que está acontecendo aí. E aí fui esmiuça, pergunta, porque nem a própria pessoa sabe. Ela não está escondendo de mim, ela também não sabe aonde pode estar a raiz desse conflito todo, dessa confusão toda. E aí, por fim, nós entendemos que o grande recurso dela para fazer as crianças funcionarem era a competição. Ela Poxa, sempre startava as crianças com quem chega primeiro, quem entra primeiro, quem guarda o material primeiro, quem come, quem termina de comer primeiro, quem chega na sala primeiro, quem escova o dente primeiro. E esse excessivo uso da competição para fins de fazer as crianças de 5 anos funcionarem, né? Como diz Maria Montessori, a competição é a base de toda guerra. Né? Isso estava trazendo um verdadeiro campo minado ali para aquelas crianças de 5 anos que já estavam uma metendo o pé na frente da outra, porque via que o outro ia chegar primeiro. Então, metia o pé, aí chegava e a professora, aê! E claro que isso estava no ponto cego dessa educadora. Porque a gente não erra por querer errar, minha gente. A gente erra porque a gente não sabe. Com filho e com aluno, ninguém quer errar, gente. A gente erra porque não tem outro recurso, porque não tem consciência, porque não sabe. Então, eu estou contando o caos aqui, não para expor ou para criticar, mas para trazer. A gente não sabe. Né? E quando a gente se uhum. deu conta junto, quando ela começou a contar, e aí a gente, puxa vida, olha, acho que tem a ver com isso, né? Aí a pessoa fez assim, "Ah, faz sentido. E aí mudou a conduta. Olha, repito todinho de lembrar, gente. Ela em pouco tempo tinha outro cenário, sabe? Então, Que maravilha, eu acho que né? isso também é uma oportunidade do adulto pensar em quantas vezes Sim, o próprio adulto é a causa do conflito, sem querer e sem saber, né? Isso pode sem acontecer querer e sem também. saber. Olha que É, linda, tem uma é. pessoa de Vitória, não da mesma escola, falando, sentimos sua falta na Mundo Ciranda. Eu sinto tanta saudade da Mundo Ciranda. Mundo Ciranda foi minha grande casa também em Vitória e me introduziu no mundo da educação, sabe? Eu trabalhava com educação de adultos, eu não trabalhava com educação, a relação adulto-criança. E a Mundo Ciranda fez assim para mim: ah, vai dar treinamento para professor, sim. Eu falei, mas eu nunca fiz isso. Vai fazer, vai fazer. Depois a Mundo Ciranda fez assim para mim. E não só para os nossos, nós vamos te apresentar lá no Sinep, no Sindicato das Escolas Particulares, aqui do Espírito Santo, e você vai dar treinamento para outras escolas que quiserem também. Fez um boom. Foi o início da minha vida na educação adulto-criança, nessa relação com as crianças. Então, eu tenho uma gratidão eterna a Mundo Ciranda e também fiquei muito amiga da Cláudia, do Breno e de várias educadoras de lá. Então, assim, é um lugar pelo qual assim, eu tenho muito carinho. O Petros estudou lá, acho que uns 5 anos. Foi muito especial nossa passagem por lá também. Mas falávamos que às vezes o adulto pode ser a causa do conflito. Você compartilha dessa Isso. opinião? Compartilho a falta de conhecimento e os hábitos que nós adquirimos na nossa infância, da nossa história. Primeira coisa que vem quando a gente precisa reproduzir. Existe um termo na pedagogia que chama o hábitos professoral, né? Uhum, Na teoria, que é o que ele traz nessa história de vida, então ele vai reproduzir algo que ele viveu quando era aluno, só que não se usa, não é mais adequado. sim. E gera angústia, gera então uma repetição de alguns conflitos na sala de aula. Então a gente precisa buscar sempre se atualizar. Então, como que a gente começou a Líderes lá em 2011, quando a gente abriu a escola de berçário a quinto ano, que foi o nosso primeiro dia de aula e de uma vez só, do berçário até o quinto, né? A doidice da Vânia e do Carlos, né? Meu marido e diretor geral, foi isso, foi abrir a escola de uma vez só, Uau, tudo, uau. né? E aí o que a gente fez? A gente teve a é, é, o feliz presente, né? Feliz presença de uma pessoa que veio conhecer a escola também como mãe, assim como você. Uhum, Que ela veio da Austrália. uau. E a Austrália tem um reconhecimento muito grande mundial sobre a qualidade na educação. Né? E ela é educadora, a Luciana Ogara, tenho muita saudade dela, que ela também não está mais no Brasil.
E ela deu esse treinamento para nós, australiano, de como conduzir o comportamento, colocando diretrizes na escola para a condução do comportamento das crianças, né? E a Uhum. condução do comportamento do adulto para se refletir positivamente na criança. Uhum. Então, de lá para cá, a gente sempre retoma esse treinamento, esse documento, Que a gente legal. revisa, a gente melhora. Né? Ela traduziu para nós, e eu tenho ele em inglês ainda inteiro, ela deixou comigo todo, mas ela foi dando esse treinamento. Então, é importante que a escola tenha isso nos ajuda muito, ter uma Sim, diretriz de orientação do perfeito, comportamento, né? perfeito. Como será o comportamento do adulto para conduzir o comportamento da criança Uhum. nos processos de conflito. Então, é um treinamento que a gente tem que dar continuamente para não cair no hábitos, Sim. porque bobeou, dançou, né? A gente vai mandar para o cantinho do pensamento, não pode, porque não tem cantinho. Somos seres pensantes e pensamos o tempo todo, né? Não Uhum. precisa ir para o cantinho para pensar, né? A gente Maravilhoso! pode, né? A gente pode pensar em qualquer momento, né? Em pé, sentado, de ponta cabeça. E então não tem. Aí o que que acontece? A escola precisa ter essa preocupação e essa cultura, Uhum. sabe? Essa missão Você na tocou parte dela agora, de conceito, né? você tocou agora num ponto que eu acho vital, que é que tipo de treinamento tem a escola, né? Que tipo de treinamento tem os educadores dessa escola? Então, toda vez que a gente procura uma escola, essa é uma pergunta muito interessante. Porque se não ficar óbvio, né, na conversa, na visita, a gente pode fazer essa pergunta para saber se é uma escola que só tem treinamentos relacionados a conteúdos, ou se é uma escola que também se preocupa com as relações interpessoais, com a inteligência emocional, né, com a parte relacional. Por quê? Porque se os adultos envolvidos não têm esse treinamento, o que resta para eles? O repertório da vida deles, o que eles já Da vida viveram. deles. E o que a maioria É, de nós adultos vivemos? Autoritarismo, negação das emoções, né? Fuga de conflito, justamente. ou castigo, ou adestramento. Uhum, Né? Então, é, quando a gente não traz isso para o treinamento, para a formação, para a conversa, para a pauta entre os adultos, ou pior, quando a escola pune os adultos, quando a escola também tem uma relação conflituosa com os seus educadores, a gente não pode esperar nada diferente deles com os alunos, né? Então tem esse papel também de quem está gerindo esse pessoal todo, né? Como trazer isso, né? Para realmente, eu falo que quando a gente quer fazer algo novo, esse novo não está pronto. O que está pronto? A escola como ela foi introduzida na nossa cultura militar, castigo, fila, recompensa, obediência cega, né? Isso está pronto. Agora, se você quer fazer uma coisa diferente disso, não está pronto. Então, a gente precisa ajudar os educadores para que eles consigam também dar conta disso, desse diferente, né? E todos saímos ganhando, é. né? Sim, sim, e é necessário ter isso como um objetivo educacional. O ensino é a base de toda escola, de conteúdos, porém, se você também tem na sua missão, visão e valores da sua escola, sendo ela pública ou privada, a construção de um cidadão consciente, e que vai promover a diferença positiva no mundo que ele vai habitar, né, durante muito tempo que a gente espera, tudo é dele, né? O planeta é dele, a natureza é dele, as relações são dele. Então a gente tem que preparar ele para isso. Sim. Então, se a escola tem isso como um projeto político-pedagógico, ela precisa se inclinar para quê? Para criar uma cultura de paz na escola, no Uhum. ambiente, assim como você falou, desde a direção até o aluno, até o funcionário operacional, né? E o Sim. pedagógico. Então, se Sim. você tem cultura de paz, de diálogo entre as pessoas, você tem bons modelos, você tem pessoas também mais tranquilas e calmas, para que no momento do conflito ela saiba e ela tenha condições, né? E ela não se descontrole também, né? Porque Uhum. aí, para ser mediador de um conflito, eu tenho que estar calmo, como você falou da mediação, né?
O adulto precisa ser o mediador, então ele tem que estar bem. Ele não pode estar já com conflitos internos, abalado, insatisfeito. Então, a cultura da paz, como um projeto da escola, né, a ser construído diariamente em todos os seus ambientes, é muito, muito importante. Ele causa grandes mudanças no ambiente escolar. Grandes, porque se você pensa em cultura de paz, a todo tempo você está pensando, até na forma de você arrastar a mesa e cadeira da sala de aula. Você vai fazer barulho? Aquela coisa. Pessoal, vamos fazer uma roda. Aí faz aquela parafernália de barulho, arrasta, cai cadeira. Gente, nós somos seres de paz, nós vamos calmamente levantar nossa cadeira, um de cada vez, sem fazer barulho, a gente fala baixo, né? Uma escola que tem cultura de paz, ninguém grita, não precisa falar alto, né? Você vai criando essa condição dentro da sua sala de aula, dentro do seu ambiente, no refeitório, no parquinho. Pera, gente, nós somos de paz, olha só, tá muito barulho agora, vamos abaixar, né? Vamos fazer com calma as coisas. Isso vai criando hábito, hábito. Todo dia você fala a mesma coisa, todo dia você demonstra uma reação física, né? A forma como que você fala o seu tom de voz quando você abaixa e fala com a criança, né? Ou com o seu adolescente, no meu caso, eles que têm que abaixar, porque eu sou pequenininha, né? Mas vamos ouvir, vamos olhar no olho, vamos estar com calma, né? Calma, tá tudo bem. Eu costumo conversar com a criança assim, a gente está aqui para conversar. Eu não estou aqui para punir você, nem para te acusar. Por mais que eu sei que ele fez algo muito errado, chato, prejudicou, bateu ou não obedeceu, enfim, as regras sociais, né, a disciplina que existe no ambiente escolar tem que existir, né, mas ele não teve a autodisciplina para lidar com a disciplina. Então, mas calma, se você se expor para mim, se você confiar em mim como adulto, eu vou poder te ajudar para não acontecer de novo, né? E nesse caso, é imprescindível sempre, né, nas resoluções, no ambiente de paz que a gente quer promover, é trazer essa família para essa cultura de paz também. E começar a conversar sobre isso. Isso ajuda bastante, né, Isa? Sem dúvida. Tentar melhorar também o ambiente de casa. Sim. Será que tem paz em casa? Perfeito. Ou está muito confusado, né? Então, vamos chamar essa família também e fazer um trabalho em conjunto. Ou seja, como lidar com conflito na escola? É um processo, não é só cartão vermelho para você. Não dá. Tem que ter um processo, o início, o meio e o fim, que é esse acompanhamento até que você perceba que melhorou, né? E uma coisa que eu gosto muito de fazer com a minha equipe de coordenação também é elogiar quando melhorou, gente. Um bilhetinho para a mãe, para o pai, eles ficam tão felizes. Maravilha. Sabe? A gente precisa valorizar essa criança que melhorou, porque às vezes também tem o bilhetinho só do problema, né? Seu filho não fez lição, brigou com fulano, jogou, quebrou, não sei o que ele fez, né? Gritou, desobedeceu. Mas e quando ele melhorou? Né? Vamos trazer também essa autoestima de volta dessa criança, né? Da família inteira. Dando um feedback, olha, bacana, melhorou muito da semana passada para essa. Parabéns, vamos tá funcionando. Coraçãozinho, né? Muito legal. Ô, Vânia, eu tenho uma curiosidade, porque para os adultos conseguirem conduzir assim e realmente fazerem essa cultura de paz e estarem inteiros para conseguir aproveitar um conflito, é preciso que eles também estejam bem, tenham um espaço de escuta, porque às vezes o adulto também não está bem, né? A gente sabe que, lamentavelmente, poucos de nós tivemos a chance da educação emocional, né? Como é que é essa parte com os adultos, assim, espaço de escuta, quando o adulto não está bem? Você tem esse tempão de experiência aí de escola, você deve conviver com esses cenários também, não? De quando o professor, o educador não está bem, como que isso impacta nos conflitos? Enfim, tem um jeito para conduzir isso? Existe metodologia ou é também do sentir e de perceber o que é necessário? Como que é isso? A gente voltou da pandemia com todo mundo sensível.
tanto o aluno quanto o professor, né? Uhum. Porque foi muito impactante o isolamento social, foi muito difícil a adequação do novo formato online, né? Da distância, dessa aula híbrida. Então, quando todo mundo voltou para o ambiente escolar, que agora está 100% aí presencial, voltou com dificuldade emocional, com falta de Uhum. habilidade às vezes, né? Sim, O professor voltou, Isa, com uma ansiedade de dar aula de novo e sim, que dê tudo certo, né? Com planejamento. Agora eu vou fazer maquete de novo, ai que delícia, né? Vou fazer um cartaz, coisa que não dá para fazer online, né? Trabalho em sim, grupo. E sim. aí ele planejou o trabalho em grupo, ele está todo felizão. Só que um aluno, amiga, ele ficou sozinho em casa, meses, meses e meses. E ele agora vai ter que fazer um trabalho em grupo com um cara que ele não se dá muito bem, que quer fazer na cartolina amarela e ele quer fazer na verde, aquele cartaz, entendeu? E ele acostumou que ele estava sozinho em casa e era do jeito dele. Uhum, E uhum. agora não, ele tem que ter que ceder. E aí foi uma dificuldade para o adulto. Por como fazer acontecer um trabalho em grupo para dar um resultado só, crianças, duas, três, quatro crianças, fazendo um tema de projeto, né, Uhum, desembocar num trabalho. Né? uhum, Então, houve uma frustração, né? O professor tem que andar para trás, né? E ele, às uhum. vezes, não estava esperando esse conflito, né? O que, que o professor esperava? Eles vão chegar tão ansiosos por estarem com os amigos que vai ser uma alegria. Mas não, eles também querem o espaço deles, eles acostumaram a Sim. trabalhar sozinhos, né? Uhum, Então, sim, o professor tem passado por esse processo de ressignificar tudo isso, né? E sim, tem hora que fala assim, gente, eu não estou conseguindo, não está dando certo. O professor chora, né? Esses sim, dias tinha um professor chorando aqui. Estou sim, frustrado que o trabalho deu errado, eles não fizeram, não conseguiram se encontrar adolescente. A gente sim. fala assim, né? Nossa, adolescente está tão na internet, tão no WhatsApp. Não conseguiram se encontrar online para fazer um trabalho, não tiveram a gestão do trabalho, Uhum, costumou fazer sozinho. O professor uhum, chegou aflito. Então, é o momento da coordenação uhum, escolar e da direção acolher esse professor, entender por quê e ir na raiz desse problema, né? Que está uhum, gerando conflito entre os alunos. Aí, que o aluno. Qual é a tendência do aluno? Professor, um aluno de adolescente. Não uhum. queremos mais fazer trabalho em grupo. Olha isso, Isa. Olha Fugir do só, gente. problema, Sim, né? Ah, vou sim. fazer sozinho, professor. Ah, mas esse negócio de trabalho em grupo a gente não quer. Aí mora um problema, porque se o professor acomodar com isso, ótimo, então vocês vão fazer sozinhos e tudo bem, mas e as habilidades socioemocionais? E E aí? as oportunidades de Perfeito. aproveitar o trabalho em grupo para realmente acontecer Uhum, um problema e uhum, ajudar a solucionar, uhum, né? uhum. É porque as habilidades elas vêm a partir da necessidade. Se a criança não tem o confronto, o adolescente não tem o confronto para perceber que aquilo é importante, né? Desenvolver as habilidades sociais, né? Desse encontro, aí eles não, né? Se pode ser sempre sozinho, então não preciso. Para quê? Quando o bicho pegar, eu faço sozinho. E não é bem assim que a banda toca muitas vezes na vida, né? É muito interessante. Você Não. sabe que eu tive uma situação muito curiosa com o Petrus uma vez, que estava tendo uma tipo mostra, né, de mostra cultural. A gente está inclusive recebendo agora a mostra cultural da Líderes, né? Vocês fizeram vídeos dessa vez, já que o presencial ainda não foi possível, né? E nessa ocasião era numa outra escola, na modalidade presencial. E fomos eu e o Adriano para ver, né, então, as apresentações do Petrus. E aí foi muito curioso, porque a gente chegou para ver um cartaz que ele apresentava algumas coisas que eles tinham desenvolvido em um trio, ele e mais duas colegas, né? E tinha um espaço vazio no cartaz, assim. Era para ter alguma coisa, nitidamente dava para perceber que era para ter alguma coisa, mas estava vazio. E aí ele mostrou o cartaz e tal. Bom, primeiro antes disso, a gente chegou, ele estava muito bravo. E eu acho que ele tinha 7 anos, 8, né? E ele estava muito bravo, ele falou assim: eu não quero apresentar nada.
Eu falei, por quê? Ele, porque houve um conflito. Eu falei, entendi. Aí você para aqueles 5 minutos, conversa, escuta a criança, acolhe a criança, né? E ele repetiu no final: eu não vou apresentar porque eu estou brava. Eu falei, meu amor, olha só. Eu saí do trabalho, seu pai saiu do trabalho, para vir aqui assistir o que você tem para mostrar. A gente não vai embora sem ver. Então, assim, eu sei que você não está no seu melhor momento, mas por favor, mostra. A gente veio aqui para isso. Então, aí também eu já gosto de trazer um pouquinho da firmeza com gentileza. Acolhe, escuta e tal, mas assim, não vai deixar de apresentar, todo mundo saiu do trabalho para vir aqui ver, né? Então, a gente vai conversar ainda mais sobre isso, mas a gente vai ver o que a gente veio aqui para ver, por favor, né? E aí ele foi mostrar Ótimo. um pouco de cara amarrada, mas foi mostrar o que tinha para mostrar. Eu acho muito importante isso, sabe? Porque às vezes a gente, nessa cultura só do acolhimento, a gente acaba caindo na permissividade, vai só na gentileza, esquece da firmeza, né? E, poxa, não é justo que eu e o pai tenhamos saído do trabalho para ir lá ver e chegamos lá, ele está emburrado e não apresenta nada. Não, mostra pra gente o que a gente veio aqui para ver. Né? E então ele foi mostrar os trabalhos e tal, e claro, nós vamos conversar ainda mais sobre esse conflito e vamos entender e vamos resolver e tal. Quando ele foi mostrar, tinha esse cartaz, faltando alguma coisa ali, né? No pedaço do cartaz, ele falou: aqui foi o conflito. Aí eu falei: aqui onde? Não tem nada aqui? Uhum. Ele falou: é por isso que não tem nada. Porque eu queria colocar a foto em pé. Porque era assim, o chão estava aqui, a foto tinha que ser em pé. Mas as duas queriam colocar a foto deitada, porque para mostrar o que a gente queria dar ênfase, deitada que ficaria. Mas deitado as pessoas ficavam voando, ele fazia assim, né? Tipo, não era isso, né? E eu falei, entendi, faz todo sentido, né? Tinham dois pontos de vista. E você tinha o seu, elas tinham o delas. Como elas eram duas, né? Elas eram maioria, não deu para ser do seu jeito. Mas e aí, como que aconteceu? Não colocamos a foto, não chegamos a um acordo, jogamos a foto fora. Aí eu falei, é mesmo? É. Eu falei, mas a foto estava impressa? Tava. Falei, isso é caro, né? É. Beleza, ficou nisso. Aí apresentou o resto das coisas e tudo. Conversei com a professora falou: você viu, Isa? Acabaram fugindo do problema, não conseguiram resolver o problema. Simplesmente jogaram fora e não colocaram. Eu falei: ah, faz parte, né? Às vezes a gente faz isso, mas a gente vai bater um papo, vamos ver o que, que a gente, né, consegue aprender com isso, pelo menos que fique o aprendizado, né? E aí eu fiquei pensando bastante como eu ia abordar aquilo com ele, de que maneira cuidadosa, né, eu conseguiria trazer para ele o olhar sobre o que aconteceu. Pensei bastante, pedi iluminação, porque nem sempre a gente sabe na hora como conduzir. Aquilo eu só tinha um sintoma. Eu só tinha assim, ó, eu preciso trabalhar com meu filho essa negociação, ceder um pouquinho, né? Ouvir o outro, aceitar a opinião do outro quando é maioria, quando está num grupo, como é que funciona. Eu sabia que eu precisava explicar esses conceitos para ele, que ele ainda não tinha absorvido, né, de uma maneira produtiva. Tanto que o trabalho estava ali para mostrar isso, né? Mas eu não sabia como fazer isso de uma maneira respeitosa com ele também, sem ser humilhante, sem ser, né? E eu fiquei pensando, refletindo. Eu falei, eu acho que eu vou contar uma história. Mas que história, né? Então pedi inspiração e consegui. E passada horas, eu tinha passado horas, a gente já estava em casa, a gente já tinha, né, comido e tal e tal. Eu falei, filho, eu queria te contar uma história. E aí eu criei uma história de um casal, né? Eu falei, olha, tinha um casal que morava numa casa muito simplesinha mesmo, né? E a casa estava num momento que estava com um buraco enorme no telhado e um problema grave na fechadura da única porta da casa. Era uma casinha pequena. Então eles estavam com muitas dificuldades, porque quando eles dormiam, eles ficavam com medo de alguém entrar, de levarem as coisas deles, de fazerem maldade com eles, porque a fechadura não estava boa. Mas quando chovia era outro problema, porque entrava água, molhava a casa, molhava os móveis, molhava as coisas deles, e eles tinham poucas coisas, era uma casa pequena, então qualquer coisa que prejudicasse já era um problemão. Então eles estavam vivendo tempos difíceis, sabe? E aí era final de ano e cada um recebeu um bônus inesperado no trabalho. Cada um recebeu um bônus, somado o bônus deu dos dois R$ 1.000. Que maravilha! Eles falaram: olha, vamos poder consertar o telhado e a fechadura. Só que quando eles foram fazer orçamento, eles descobriram que o telhado para consertar era R$ 1.000. E a fechadura para consertar também era R$ 1.000. Então não dava para consertar os dois, eles tinham que escolher.
O marido falou, claro que nós vamos consertar a fechadura, né, gente? Óbvio, nós estamos aqui passando medo, né? A mulher falou, sim, sim, sim. E entrando água em cima de casa. Não, né? Vamos consertar o telhado, deixa a fechadura para depois. Não, mulher, temos que consertar a fechadura. A fechadura é uma questão de segurança. E a mulher falou, homem, se não consertar o telhado, eles podem até entrar, não vai ter nada para roubar, porque a chuva já vai ter destruído tudo. E cada um no seu ponto de vista, telhado, fechadura, fechadura, telhado, telhado, seu idiota, fechadura, seu burro. E aí começaram a confusão. Até que eles falaram, por que nós estamos brigando? Por causa desse negócio, desse dinheiro aqui, né? Vamos pegar esse dinheiro aqui, vamos acabar com isso. Acabar com esse negócio, estamos brigando por causa do dinheiro. Vamos acabar com o dinheiro que acaba com a briga. E eles queimaram um a um das folhinhas dos R$ 1.000. A hora que eu falei isso, ele fez assim. Eu falei, preferiram jogar o recurso fora, já que eles não chegaram a acordo de como usar o recurso. Aí ele falou, nossa, eu falei, pois é, eu achei. Aí eu perguntei para ele, você acha que eles foram inteligentes ao fazer isso? Ele falou, não, né? Queimaram R$ 1.000. Falei, pois é, por que você acha que eu tô te contando essa história? Nessa hora foi tão bonito que ele teve um eureka, assim, ele fez assim, ó, a foto que a gente jogou no lixo. Eu falei, Que meu legal. filho. Falei, não eram R$ 1.000, mas foi um dinheiro jogado fora. Era um recurso que na falta de né, alguém ceder um pouquinho ali, o recurso foi para o lixo, né? Então, talvez não tivesse ficado como você gostaria, mas você podia fazer a ressalva. Olha, eu preferia assim, que né, ia ficar no formato certo, do chão e tal. Mas as meninas preferiram desse jeito para dar ênfase aqui. Então, desconsiderem, tá, pai e mãe? Beleza? Beleza? Pronto, né? E aí a gente foi batendo papo e conversando, né? E eu falei assim, filho, ceder a vez é importante? Ele falou, e tal. Aí eu falei, e não ceder a vez pode também ser necessário em algum momento? Pode. E ele, foi tão bonito, ele falou assim, eu não cedo nunca. E aí eu falei, olha que interessante que você está falando, né? Não ceder a vez em alguns momentos é importante. E não ceder nunca é ok? Aí ele bota os olhinhos para cima, assim, naquela ocasião. Aí acho que. Pois é, o extremo é perigoso. Às vezes a gente tem que ser firme mesmo e não ceder. Mas não ceder nunca, não pode ser um extremo, não pode ser complicado, não pode ser ruim. É verdade, tal. Eu falei, olha só que interessante, né? Eles não cederam nunca, olha o que deu. E aí a gente podia falar sobre a história, né? Foi tão rico, foi tão lindo, sabe? Que eu tava ali passando um aprendizado tão importante e tal. E aí teve um final que eu nunca esperava, que ele virou e falou assim, eu te amo, mamãe. E me deu um abraço apertado. Porque assim, ele percebeu que Que lindo. assim, aquela história conseguiu trazer um aprendizado sobre uma coisa que tinha acontecido na vida dele, sem falar dele, sem comprometer a autoestima dele, sem comprometer a nossa relação, sem precisar julgá-lo, contando uma história, né? E na história a gente esmiuçando ali, né? Muitas coisas. Agora, quem não é bom de inventar história, pode pegar umas histórias inventadas. A internet está aí lotada delas, viu? Não precisa ser bom de história, Sim. não. Essa foi uma inspiração divina. Nem eu toda vez tenho essas inspirações. Às vezes eu procuro ajuda também de histórias já prontas, né? Mas é muito legal saber que a gente pode pegar situações, mudar um pouquinho o cenário, manter o mesmo enredo, né? E ajudar as nossas crianças através das histórias. É muito especial dar recurso para a criança Sim, através das histórias. é muito importante, funciona muito bem, né? Fazer pensar a partir de uma história, porque ele se coloca Sim. como espectador daquela história e ele reflete um pouco menos de emoção, mais com razão, Sim, né? E aí, sim. porque ele está de fora do problema ali, o problema são os Isso, personagens, isso. né? A Isso. história E, despersonaliza. Jesus sabia disso, contou um então, monte de parábola, né, gente? Por que Jesus contava sabia. parábolas? Né? Era o Uhum. mestre, já É, sabia disso, né? E quando eu falo dos é. personagens, eu não estou falando das pessoas, eu não estou julgando as pessoas, eu não estou condenando as Uhum. pessoas, eu não estou criticando as pessoas, eu estou falando dos personagens da história, né? Eu, As parábolas ensinam muito, né? As sim, fábulas, elas sim, ajudam muito a criança a refletir quando você induz essa reflexão igual você fez, sim, né? É sim. uma contação de histórias interativa. Uhum. Nós temos um livro que nós gostamos muito, eu indico até para quem está assistindo, que é Histórias Curativas para Comportamentos Desafiadores. Olha que coisa linda.
É lindo esse livro. Eu não me lembro agora o nome da autora, depois eu vou passar para você. Talvez alguém já É, consiga nos não é, contar aí. não busca lá, histórias curativas para comportamentos desafiadores. Ele está inclusive, eu tenho esse livro, ele está inclusive na mão da nossa professora de teatro. E ela tem feito com que essas histórias vão para o cenário, para as aulas de treinamento de teatro, né? Então, eles, além de refletir, eles vivenciam um personagem. Tem sido muito rico isso, né? Não só para os desafiadores, mas para todo mundo. Aprender através de história é muito significativo para a Maravilhoso. vida, né? É muito importante. Eu gostei muito de você relatar e lembrar desse fato, porque realmente é uma maneira da gente fazer pensar, né? Outras perspectivas para resolver aquele problema se ele acontecer de novo, Sim, né? sim, E agir com mais inteligência emocional da próxima vez que esse conflito acontecer, sim, se acontecer, né? A criança, ela precisa dominar as emoções dela, né? Isso é um processo. sim. A gente percebe muito a questão da competição também, que você falou, eu estava me lembrando aqui, de jogo, né? O Uhum. jogo, o esporte, a quadra, as aulas de educação física, né? Quando aquela criança que ganha, ela faz chacota do que perdeu, é Uhum. uma mágoa muito profunda, né? Uhum. Ah, meu time ganhou e faz aquela fusquinha, faz aquele traquejo, aquela olhada, né? Joga o cabelo, né? 1-0, meu time, né? Sim, Ah, isso dá uma confusão também sim, muito grande, porque ofende, né? Você se gabar, você se achar sempre o eu ganhei, eu sou o sim, certo, a minha perspectiva é melhor que a sua. Quando sim, ofende, né, o outro, dessas maneiras, a gente tem uma tendência a poder ter conflito, se o outro lado se sentiu realmente injustiçado, injuriado, sim, né? sim, Então, é preciso realmente achar esses recursos de reflexão, né? A história realmente é perfeita, né? Também, como a gente falou, a descrição do ocorrido é uma forma de contar uma história também, sim. né? E buscar Maravilhoso. soluções para um problema é muito legal, porque tem sempre várias, né? A Sim, gente tem criatividade, né? Sabedoria, muito. A criança tem muito recurso de criativo para resolver problema. A criança sim, nasceu para resolver problema. É sim. uma belezinha, Eles são né? mesmo. Eles gostam de desafio. Então a gente dá oportunidade, eles vão refletir e vão caçar uma solução. E isso não pode ser perdido, né? Porque se a gente Maravilhoso. não dá essa oportunidade, a gente não usa a criatividade para solução de problemas ou de desafios, atrofia, né? A Sim, atividade cerebral. sim, E aí daí eu não consigo mais resolver, vou chorar, vou sair correndo, vou evitar, sim. né? Igual, como a gente falou do grupo aí, melhor não fazer trabalho em grupo, melhor jogar a foto fora. Vamos acabar com isso, né? Então eu não estou usando a minha habilidade de criatividade, de resolução Maravilhoso. de conflito, né? Não sei como a gente consegue fazer uma hora passar tão rápido, mas passou, viu? Passou, que pena. Olha, esse povo é tão Ah, maravilhoso que já teve gente que colocou que Susan Perrault é a autora do livro que você falou. isso. Já teve outra aqui que botou o Lem- link de onde compra o livro já da Amazon. Esse povo é muito porreta. Olha, eu fico Obrigada, encantada com obrigada, esse é ela povo, mesma. Vânia. Esse povo é demais É de esse lindo. livro. Obrigada, gente. Querida, muito obrigada mais uma vez. Sempre, sempre, sempre uma delícia trocar com você. Obrigada. Sempre produtivo e que a gente continue trocando no online, no presencial, que encontremos um momento para caminharmos juntas, literalmente, que estamos tentando, e Isso. que a gente É importante. continue caminhando juntas, porque está sendo muito especial essas oportunidades de trocar com você, Vânia. Muito obrigada. Que Muito bom. obrigada. Agradeço a oportunidade sempre, a amizade, o carinho de todos que acompanham a gente. E a nossa intenção é sempre ajudar, né, as escolas aí, quando eu entro aqui com você, os professores, os profissionais, os pais, né, porque tudo que a gente quer é a mesma coisa. A gente quer a nossa criança, o nosso filho, né,
feliz, não é Sim, verdade? A gente sim, quer que tudo dê certo. é Então, isso. os caminhos trilhados juntos, né? A gente refletir junto é sempre tão melhor, né? Do Sim, que a gente se angustiar sozinho, né? sim, Então, estamos todos nesse barco, né? De formar aí pessoas interessantes para um mundo de paz, um mundo bom, um mundo feliz, sim, né? Mais pacífico, mais amoroso, que é por isso que a gente está aqui na Terra, né? é Então, que isso, bom, obrigado por esse encontro, é né? Esse isso. propósito que seja sempre intenso nos nossos corações, Maravilha. né? E que a gente vá caminhando sempre. Obrigada a Joia. todos que estão com a gente aí até agora, Maravilhoso. né? Gente, fica um convite também. Quem não se inscreveu ainda, tem o desafio da conexão, 5 dias de conexão, examinatel.com.br. Só se inscrever online, gratuito. E ó, a Vânia é super receptiva. Se a escola que você tem aí, a sua criança, ou que você trabalha, ou que você, né, dirige, quiser trocar também com Vânia, com Carlos, com o pessoal da Líderes também, sobre possibilidades, né, de saber um pouco mais. Eu estou vendo vocês perguntarem aí do material da Austrália, inspiração sobre isso e tal. Faz contato com a Leaders School. Eles são sempre abertos e receptivos a ajudar outras escolas, viu? Há esperança, viu, gente? Para quem quer fazer diferente, a gente sempre tem jeito de fazer melhor ainda do que a gente já está fazendo. Um beijo, gratidão Com sem certeza. limites. Gente, Beijo, valeu. beijo, Beijo, gratidão Vânia. também. Boa Valeu, noite para gente. Boa você. noite. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.